Fala galera, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Silva, sou professor de História e hoje a gente vai trabalhar a aula 21 da parte de Brasil, de História do Brasil, que tem como título do apogeu à crise da República Liberal. Eu vou avançar aqui para o próximo item, na verdade para essa cronologia, só para resgatar o que a gente viu nas últimas aulas e dar início à discussão da aula de hoje. A gente percebeu nas últimas aulas, em especial na última, quando a gente começou a falar sobre a chamada República Liberal, que esse período que vai desde 1945, com a saída de Getúlio Vargas do poder, né, por meio da queda do Estado Novo, até 1964, que é todo esse período aí, chamado da República Liberal, a gente dividiu aqui na última aula a parte que vai de 45 até 1956, com o início do governo JK, e aqui o que a gente vai trabalhar hoje é basicamente o governo JK, o governo Jânio Quadros e o governo João Goulart, culminando no golpe civil-militar de 1964. Só que aí, claro, a gente vai fazer aquela partezinha que eu tento trazer em todas as aulas, que é a contextualização. Vamos, para iniciar o governo JK, vamos só resgatar o que a gente viu na última aula. A gente viu que esse período que vai ali do final do Estado Novo até a chegada do JK ao poder é um período, politicamente falando, muito turbulento. Em especial esse recorte final aqui, que vai de 54 com a morte de Getúlio Vargas até 56 com a eleição de JK. Então, assim, o que a gente viu? A gente viu que foi uma sucessão presidencial muito problemática, uma série de tentativas de golpes, inclusive contra-golpe, né, ou golpe preventivo, como eu intitulei aqui na última aula com vocês, que foi conduzido para garantir a posse de JK. Então, o cenário que JK assume o poder em 1956 é um cenário extremamente turbulento no que tange ao aspecto político central. E aí, por que eu fiz questão de resgatar isso com vocês? Porque para a gente começar a falar do governo JK, é fundamental entender que o governo JK se centrou num objetivo fundamental para a garantia da estabilidade política no cenário nacional. Ou seja, o governo JK buscou estabelecer bases de alianças e estratégias de aproximação com grupos opositores para evitar que ele encarasse um cenário de instabilidade, como, por exemplo, seu antecessor tinha encarado, que era o Vargas. Lembrando, JK era, com as suas particularidades e diferenças, ele era um herdeiro político do Vargas. Então ele sabia que ia enfrentar a oposição e ele sabia que precisava criar estratégias para evitar maiores atritos e conflitos. E não é por acaso que o nome da aula é do apogeu à crise, porque o governo JK acaba sendo visto como esse apogeu da República Liberal, ou do intervalo democrático, que é o período mais estável politicamente falando. E como ele consegue essa estabilidade? Bom, ele garante anistia aos revoltosos e golpistas que tentaram impedir a sua posse. E aí muitos vão se perguntar, o que é a anistia, Henrique? A anistia é o perdão oficial garantido pelo Estado. Então é como se o Estado perdoasse aquelas pessoas pelos crimes cometidos contra o Estado. Então ele vai perdoar essas pessoas, ele vai anistiar essas pessoas, muitos militares, inclusive, que se articularam para impedir a posse de JK, garantindo para eles uma espécie de uma bandeira branca, do tipo, não tem problema aqui, cheguei ao poder, mas vocês não são meus inimigos e vai ter espaço para vocês atuarem politicamente também. Então é uma sinalização de pacificação que acaba sendo fundamental para que ele começasse a dar os seus primeiros passos enquanto governante. Assim, não só ele vai se aproximar dos militares, anistiando aqueles que se revoltaram contra ele, mas também vai trazer os militares para o seu governo com uma grande presença militar. E esse é um ponto interessante, porque JK via que os militares eles tinham ali, já naquele contexto, tendências de intervenção no cenário político institucional, seja para dar um golpe, seja para dar um golpe preventivo, como foi conduzido por Henrique Lott, que possibilitou que o JK assumisse o poder. Então ele percebe que as forças militares podem ser uma ameaça e traz muitos desses militares para o governo, ocupando cargos de ministros e tudo mais. Então ele se aproxima dos militares, tentando ali pacificar a relação entre o Estado, entre a estrutura de governo e as Forças Armadas. Mas talvez o mais importante mecanismo de garantia da pacificação interna é algo que foi fruto não do governo em si JK, claro que teve sua parcela de contribuição, mas algo que antecede o próprio governo JK, que está no contexto das eleições. O JK ele foi candidato, como a gente viu na última aula, pelo PSD, o Partido Social Democrático, mas ele buscou uma aproximação com o PTB.
Uma aproximação que, inclusive, dedicou uma candidatura do PSD à presidência e uma candidatura do PTB à vice-presidência. E aí muitos devem estar meio confusos agora, falando, Henrique, mas candidatura à presidência, à vice-presidência? Sim. Não sei se vocês recordam, mas nesse momento da história do Brasil, você tinha um candidato para presidente e um candidato para vice-presidente, diferente. E aqui qual é a grande parada? Juscelino, candidato do PSD para a presidência, João Goulart, ou também conhecido Jango, aquele que tinha sido ministro do Vargas, muito popular junto aos trabalhadores, como candidato à vice-presidência pelo PTB, os dois aliados, e os dois venceram as eleições. Então eles tinham um presidente e um vice-presidente que eram parceiros políticos, e esses dois partidos também conseguiram maioria no Congresso, seja na Câmara dos Deputados, seja na Câmara dos Senadores. Eles conseguiram maioria no Congresso e conseguiram maior tranquilidade, vamos dizer assim, para governar. Muito disso, claro, fruto também do descrédito que o UDN e os grupos opositores a Vargas tiveram no contexto ali pós-morte de Vargas, né, com as repercussões do suicídio. O ponto, então, é que ele consegue uma estabilidade política que abre espaço para uma atuação no campo econômico que seria a marca do seu governo. E aí eu já destaco, né, esse famoso, e aí eu vou pedir muita atenção aqui no que eu vou falar agora, do famoso plano de metas de JK. É considerado, né, o grande projeto econômico do governo de Juscelino Kubitschek e que acaba sendo muito famoso na história por esse slogan que, enfim, que ganha muito destaque, muito lembrado, inclusive com piadas e memes que a galera faz hoje, né? Quando você vai estudar para a véspera de prova, você fala assim, ó, plano de estudos JK, né? 50 aulas em 5 minutos. É mais ou menos essa a ideia. O JK, então, ele vai promover o chamado plano de metas, que é um plano que buscava, entre aspas, claro, porque isso é um slogan, muito mais um discurso do que a possibilidade disso ser na prática, mas é a ideia de desenvolver o Brasil naquilo que demoraria 50 anos em 5, ou seja, na duração do seu mandato, ele promoveria um crescimento econômico no Brasil que seria o equivalente aos 50 anos anteriores a ele. É como se ele estivesse encurtando e acelerando a história do Brasil à frente do poder. E esse plano de metas ele vai ser orientado por uma postura político-econômica que a gente pode chamar de política nacional desenvolvimentista. E esse é um conceito muito importante, né? Eu sei que vocês veem bastante isso no campo da geografia, mas é um conceito muito importante para a gente entender um pouco da história política brasileira. Afinal, vários governos ao longo da história se inspiraram no nacional desenvolvimentismo, que foi protagonizado especialmente por JK, mas não unicamente por ele, e isso acaba tendo uma repercussão muito grande, né, até os dias atuais, quando se fala em projeto de economia para o país. Né? Ora uma postura mais liberal, defendendo uma redução do papel do Estado, ora uma postura desenvolvimentista, em especial associada a esse modelo desenvolvido por JK. E o que é, né, o nacional desenvolvimentismo do JK? É a ideia de pensar o desenvolvimento do país baseado principalmente no desenvolvimento industrial. Então a ideia é promover um crescimento econômico em bases de desenvolvimento industrial. Algo que o Vargas vinha fazendo, por exemplo. Né? Então não é uma novidade. A grande, entre aspas, novidade é que o JK vai ampliar isso de uma maneira a gerar um crescimento real no Brasil. A gente fala aí numa média, durante todo o governo JK, numa média de crescimento do PIB de 7% ao ano. Isso é coisa pra caramba, porque 7% ao ano é um crescimento considerável. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil no ano passado, em 2019, cresceu 1%. Né? Se a gente for olhar nos anos anteriores, a gente teve período de queda, período de crescimento tímido, um crescimento de 7%, claro que, né, enfim, são momentos diferentes, mas um crescimento de 7% é um crescimento considerável, um crescimento bastante relevante. E isso acabou também, muito por conta disso, consagrando o JK na memória nacional. Mas o ponto é, como é que ele vai desenvolver essa indústria, né, como é que esse projeto econômico vai desenvolver a indústria no Brasil? Ele vai estruturar esse projeto a partir daquilo que ficou muito famoso na história, não necessariamente se baseia nisso rigidamente não, tá, gente? É uma ideia mais geral, mas ficou conhecido como modelo de desenvolvimento industrial a partir do modelo tripé. Né? Pensa um tripé com 3 perninhas, era como se essas 3 pernas sustentassem o crescimento, o desenvolvimento econômico e industrial brasileiro. E quais eram essas 3 pernas? O capital estatal, investindo principalmente em infraestrutura e indústria de base. A gente tem o capital
privado nacional, e esse vai investir principalmente na indústria de bens de consumo não duráveis, né, como alimento, roupa e coisas do gênero, e a indústria de bens de consumo duráveis, principalmente a indústria automobilística, ela vai ser de foco no investimento por parte do capital estrangeiro, tá? Tanto que é um período marcado pela entrada enorme de carros e de empresas produzindo carros no Brasil. Isso, inclusive, é até um aspecto bacana de ser destacado, e eu sei que vocês veem muito disso na geografia, mas é legal de lembrar aqui, essa prioridade que o JK dá para a entrada do capital estrangeiro por meio da indústria automobilística acabou conduzindo uma opção que é um marco na história do Brasil, que é a opção pela rodovia, ao invés da opção pela ferrovia. Né? O Brasil é um país de dimensões continentais e, de longe, a ferrovia é o transporte mais eficiente, principalmente para levar produtos e pessoas de um lugar para o outro. O Brasil prioriza o desenvolvimento das rodovias, abandonando muitas das ferrovias, para, claro, garantir uma vantagem à entrada dessas empresas produtoras de automóveis e também por conta, né, da compra e da utilização do petróleo enquanto combustível. Então, essa opção adotada nesse momento acaba sendo marcante na história política, na história do Brasil como um todo, por conta, enfim, desse marco aí de divisor de águas que faz para o nosso país hoje, até hoje, ser um país muito rodoviário e muito pouco ferroviário, como poderia ser, dadas as suas dimensões. Então, esse modelo tripé, como eu falei, se estrutura no capital estatal, no capital privado nacional, no capital privado estrangeiro, buscando aí um desenvolvimento que vai alcançar patamares interessantíssimos. E aí tem talvez um dos pontos mais bacanas de serem lembrados desse governo JK, é que ele estabeleceu, desse plano de 50 anos em 5, ele estabeleceu aquilo que ficou conhecido como uma meta-síntese. Né? Esses 50 anos em 5 apontavam no caminho de desenvolvimento industrial, mas não somente. Né? Tinha desenvolvimento de infraestrutura, alimento, saúde. Ele buscava aí construir, né, dentro desse plano de metas, um desenvolvimento de diversas áreas no Brasil. E o JK, intitulou como meta-síntese desse projeto a construção de uma nova capital, Brasília. E aí muitos perguntam, pô, Henrique, mas construção de uma nova capital, será que, né, tem como fazer isso? Tem viabilidade para isso? Tem necessidade disso? Bom, o JK vê isso como símbolo do desenvolvimentismo, porque é uma capital levantada do zero. É uma capital que seria criada num ambiente absolutamente vazio, né? Se a gente for pensar o que hoje é a região ali de Brasília, buscando construir uma cidade moderna, planejada, que seria, enfim, integrada, porque ela seria, não é, na região centro-oeste, então, né, ocupando uma área que tradicionalmente no Brasil era vista como uma área mais distante, abandonada dos grandes centros. Porque se a gente for pensar no histórico do Brasil, desde o período colonial, o Brasil ele é um país principalmente litorâneo, né, até esse momento. Então você tem as grandes cidades no litoral, as grandes capitais no litoral. E aí Brasília seria um símbolo desse avanço em direção anterior, dessa integração territorial e disso que é considerado novo. Né? Então, por isso ela é vista como símbolo do desenvolvimentismo, no sentido de demonstrar esse grande projeto aí do JK. Eu trouxe até aqui algumas imagens para vocês visualizarem, enfim, do projeto, né, muito famoso, desenvolvido pelo urbanista Lúcio Costa, que acaba desenvolvendo o plano piloto, que, para quem conhece, né, a cidade de Brasília vista de cima, ela tem o formato de um avião, como mostra aqui nesse desenho, nesse esboço original. Tem um papel fundamental também do Oscar Niemeyer, um dos mais importantes, se não o mais importante arquiteto da história brasileira, projetando aí. E aqui eu fiz questão de também trazer imagens das pessoas, né? Muitos trabalhadores foram para lá, os famosos candangos, né? Que eram pessoas que partiam principalmente do Nordeste para trabalhar em Brasília, na construção de Brasília. E a própria imagem de JK no dia da inauguração, junto com todas essas outras imagens, representando este evento. E aí eu falei, né, basicamente do projeto político, que era buscar estabilidade, falei do desenvolvimento econômico, que era, né, a marca do nacional desenvolvimentismo, e eu faço questão também de chamar a atenção do aspecto cultural desse período, desse governo, que é o fato de que esse presidente, e não por acaso,
tenha sido conhecido, apelidado na história como o presidente Bossa Nova. E por que isso? Porque o JK, quando ele assume o poder e promove essas políticas de desenvolvimento, isso tem um reflexo na sociedade brasileira que gera um grande otimismo. Né? Você tem uma estabilidade política, coisa que a gente não estava vendo antes. Você tem um crescimento econômico. Você tem um aumento dos salários reais. A gente vai ver que isso tem grandes problemas depois, mas você tem um aumento dos salários reais, você tem uma maior oferta e disponibilidade de empregos, você tem um aumento da capacidade de consumo da sociedade e também dos produtos voltados para o consumo interno. Então, gera aqui uma aura de otimismo de que o Brasil vivia um cenário melhor. Isso se dissemina no imaginário popular, fazendo com que a população se veja, de fato, num período melhor, tanto que é conhecido também, esse período do governo JK é conhecido como os anos dourados do Brasil, né, durante esse período. E além de tudo, para, né, melhorar ainda o cenário, você tem algumas conquistas esportivas que podem parecer à primeira vista, né, forçação de barra, que não teria grande importância assim, mas tem para o imaginário popular. Né? Você tem Maria Esther Bueno vencendo competições de tênis, você tem Brasil sendo campeão, a seleção brasileira de futebol masculino sendo campeã da Copa de 1958, depois daquela grande tragédia, né, de 1950, em pleno território brasileiro, no famoso Maracanazo. Isso tudo foi levando a população a essa aura de otimismo que possibilitou que o JK pudesse promover essas políticas que a gente vai ver agora gerando problemas a médio e longo prazo, mas que tudo isso fosse carregado por essa aura de otimismo que tornou ele a figura do presidente Bossa Nova. E aí muitos se perguntam, mas Bossa Nova por quê? Bossa Nova é um estilo musical que surge mais ou menos nesse contexto da década de 50 e acaba sendo muito associado à figura do presidente, porque, enfim, as letras da Bossa Nova muito tratavam da ideia de otimismo, né? Exaltar a beleza natural, exaltar o cotidiano da vida, e aí eu falo especialmente daqui do Rio de Janeiro, de onde eu falo, você tem artistas muito famosos, como Vinícius de Moraes, Tom Jobim, que elaboravam, né, obras no campo da música, falando de coisas do cotidiano, mas sempre por um aspecto positivo. Isso vai ser muito associado à figura do próprio presidente, não por acaso ele vai ganhar esse apelido na época. Ou seja, a Bossa Nova acaba sendo vista como uma espécie de uma síntese, dessa aura de otimismo do governo JK. Só que, claro, nem tudo são flores, e eu quero chamar a atenção de vocês, aliás, um tema que aparece com grande frequência na prova do Enem, então é bacana que vocês fiquem atentos a isso que eu vou falar agora, que são, na verdade, as contradições do desenvolvimentismo no Brasil. Né? O JK ele promove um desenvolvimento econômico à frente do poder relevantíssimo. A gente viu, né, que o PIB brasileiro cresce a patamares consideráveis nesse momento. No entanto, há custos, né, por trás desse crescimento. E que custos são esses que a gente vai verificar no Brasil nesse momento? Primeiro que eu coloquei aqui para vocês é o aumento das disparidades regionais. O que eu quero dizer com isso? Cada vez mais a gente vai ver uma concentração dos investimentos e do desenvolvimento na região Centro-Sul, pegando aí principalmente Rio, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e até em alguma medida, né, se a gente for pensar o desenvolvimento de Brasília como, né, um ambiente novo e interessante, só que isso é acompanhado de um abandono de outras partes do território brasileiro, como, por exemplo, da região Norte e Nordeste. É importante destacar que o JK chega a criar a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, que tinha como objetivo garantir justamente o investimento para o Nordeste, mas mesmo assim o Nordeste vai acabar sendo, em grande medida, abandonado. E isso aumenta a disparidade regional, aumenta a desigualdade entre áreas do território brasileiro, sendo inclusive diretamente responsável por um forte processo de migração interna no Brasil, de uma galera saindo do Nordeste, indo para a região de São Paulo, indo para a região do Rio de Janeiro, indo para Brasília, para construir Brasília, e assim vai. Então, esse é um dos problemas que, né, devido a esse modelo de desenvolvimento de JK, são agravados nesse contexto. Além disso, há um fortíssimo crescimento da dívida externa nacional. E esse é um ponto bacana de lembrar, por quê? Porque tudo isso que o JK promoveu, uma lógica de investimento em rodovias, construção de Brasília, construção de obras públicas como um todo, tudo isso demanda muito dinheiro. E muito desse dinheiro vinha de empréstimos estrangeiros. E esses empréstimos acabaram fazendo com que o Brasil se endividasse em um montante enorme, gigantesco, o que, claro, seria sentido principalmente nos anos seguintes.
E, além disso, há um cenário de elevação da inflação durante esse período. Conforme, ao mesmo tempo que o PIB crescia, né, ano a ano, a inflação também crescia. Muito disso porque o Brasil, claro, gastava muito e arrecadava nem tanto assim, portanto, tinha um cenário de déficit orçamentário, e também, para dar conta da necessidade interna de investimento, além dos empréstimos, né, garantidos pelo governo, a gente vai ter um grande processo de emissão de moeda, para poder, enfim, ter dinheiro circulando. Só que isso costuma ter como resultado, dependendo das circunstâncias, dependendo da situação econômica, costuma ter como resultado um cenário de grande inflação. E aqui tem um ponto até interessante. O JK, ele vai percebendo o desenho aí que vai se desenrolando no Brasil de um cenário de crise econômica, ele vai tentar se aproximar do FMI, do Fundo Monetário Internacional, para poder conseguir dinheiro para poder dar conta dos problemas internos do Brasil. Só que o FMI, para garantir esse empréstimo, ele tem contrapartidas, e essas contrapartidas envolvem, por exemplo, redução dos gastos públicos. E o JK não estava interessado em reduzir gastos públicos, porque era isso que mantinha sua popularidade e o seu projeto de desenvolvimento. Ao ponto de JK romper com o FMI, com o Fundo Monetário Internacional no seu governo, e essa elevação da emissão de moeda está muito atrelada a isso, né? Já que esse dinheiro do FMI não vem, o governo começa a emitir moeda, o que acaba agravando a crise. E aí, esse é o cenário que se desenha durante o governo JK. É um governo que é visto ainda de maneira muito positiva pela população, mas ele já desenha aqui, né, uma espécie de um script, né, de um cenário, de um possível cenário de crise. Só que essa crise não seria sentido pelo JK diretamente. Isso seria sentido pelo próximo governante, afinal, o governo JK acabaria no ano de 1961, né, início de 1961, para a entrada do próximo governante. Muitos, inclusive, atribuem a ideia de que o JK promoveu esse projeto de desenvolvimento grande e de maneira razoavelmente forçada, sabendo que isso ia ter reflexos negativos, mas esses reflexos negativos iam certamente afetar o próximo presidente. Esse próximo presidente teria um governo de austeridade, redução de gastos, de investimentos, o que seria um governo impopular, mas que poderia acertar ali minimamente as contas, e aí JK poderia voltar ao governo se candidatando à presidência. Lembra vocês, não podia, naquele momento, né, o candidato eleito concorrer novamente ao cargo diretamente, né? O JK teria que esperar um mandato para poder concorrer às eleições, algo que não aconteceu devido ao golpe de 1964. Então isso tem um grande reflexo nas eleições e um discurso cada vez mais moralista no que tange a política, criticando aí os altos gastos do governo, acusando os governantes de corrupção devido a esses muitos gastos. Isso tudo acaba levando a uma mudança interessante no cenário político brasileiro, que vai ser vista nas eleições seguintes, que é a eleição de 1960. Essa eleição tem como candidato vencedor esse cara aí da imagem, não sei se vocês conhecem ele, mas esse cara é Jânio Quadros. E como vocês podem perceber no nomezinho ali do lado, ele vem de um partido absolutamente desconhecido, o PTN. Ele não era do partido, por exemplo, do PTB, do PSD, da UDN. Aliás, como vocês podem ver, a UDN nem está presente aqui do lado. E por que a UDN não está presente? Porque ela vê a ascensão de Jânio Quadros, que era um político de carreira meteórica, um professor que se candidatou a prefeito de São Paulo, conseguiu vencer, depois virou deputado, depois virou governador. Isso tudo em aproximadamente 12 anos, chegando à presidência do Brasil em 1960. A UDN decidiu, percebendo o discurso dele ali, contra as instituições, contra JK, contra Vargas, né, o legado varguista e tudo mais, a UDN percebeu que esse era um nome que tinha força para ganhar, apoiou o Jânio Quadros, e o Jânio Quadros acabou sendo eleito, desbancando inclusive o candidato do JK, que era o Marechal Henrique Lott, aquele lá da campanha legalista, que promoveu a possibilidade do JK assumir o poder. Só que aqui eu vou fazer uma observação interessante, só para vocês entenderem qual é o meu objetivo. Vou colocar aqui também a eleição para vice-presidência. Né, eu sempre boto o esquema da eleição para presidência, mas dessa vez faço questão de colocar para vice-presidência também. E por que isso? Vocês vão ver o porquê. Na eleição para vice-presidência, lembra vocês? A gente tinha eleições separadas, né? Votava-se para presidente, votava-se para vice-presidente, separadamente. Nas eleições para vice-presidência, quem acaba vencendo, com uma margem, né, curta de diferença, pequena de diferença, mas que acaba vencendo, é João Goulart.
o vice do JK e o cara que representava o varguismo. Então vamos lá, para a presidência vence um candidato que tinha um discurso em grande medida anti-varguista, e para a vice-presidência vence um candidato que tinha um discurso muito próximo do legado varguista, que era o João Goulart, né, o atual vice-presidente, que acaba sendo reeleito vice-presidente de novo. Vale destacar, para a vice-presidência podia ser reeleito, para presidente não. Então só mostrei esse dado, e só para quem ficar com curiosidade, fazer a soma aqui não está dando 100%, é porque a votação para vice-presidência teve uma margem expressiva de votos nulos e brancos, aproximadamente 4%. Por isso que não está batendo 100% aqui. Mas, enfim, o ponto aqui agora a gente vai falar do governo Jânio Quadros. Tá? E aí o governo Jânio Quadros ele é um governo muito marcante na nossa história, apesar de ter uma curtíssima duração. O governo Jânio Quadros dura aproximadamente 6 meses. 7 meses, na verdade. De 7 meses, 7 para 8 meses é o tempo de duração do governo Jânio Quadros. E aí é um governo muito curto, e muita gente não entende muito porquê desse governo ser muito curto. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero destacar aqui que foi a campanha do Jânio Quadros para chegar ao poder, e a campanha do Jânio Quadros foi uma das mais famosas da história do Brasil. Certamente vocês já ouviram falar da campanha dele, né? Principalmente quando pensa na figura da vassourinha. Varre, varre, vassourinha, tinha o lema da campanha. Botei até aqui imagens, né, do próprio Jânio Quadros segurando uma vassoura, né, como parte da sua campanha, aqui distribuindo pequenas vassourinhas. Você tinha um broche de campanha que era uma vassourinha e tudo mais. E aí você se perguntou, Henrique, mas que vassourinha é essa? Bom, o discurso de Jânio Quadros era: ele seria o grande responsável por varrer a corrupção do governo. Era uma campanha extremamente moralista e marcada por um discurso demagógico. Né? O Jânio Quadros ele se apresentava como alguém do povo. Né? Muita gente certamente lembra aí, já deve ter ouvido falar disso alguma vez, que era o cara que jogava talco no ombro para parecer, né, que tinha caspa, se apresentando como um popular. E esse discurso demagógico voltado para a população era uma estratégia de convencimento, né, da população, um discurso nos moldes daquilo que a gente conhece como populismo. Era um discurso que estava muito associado a um esvaziamento de proposta política, no sentido de, qual é o seu projeto de governo, mas muito mais um discurso para ganhar apoio sem grandes projetos. Tem que falar assim, vote em mim que eu vou lutar contra esses corruptos, eu quero chegar ao poder para promover o melhor para o Brasil. Né? Um discurso meio vazio, meio raso em vários aspectos, mas que acaba sendo um discurso muito convincente e que conta com grande apoio da população. Não por acaso a margem expressiva de votos levou Jânio Quadros ao poder. Como eu falei, ele teve apoio da UDN, e isso foi fundamental para que ele chegasse lá. Só que o governo Jânio Quadros, assim que ele chega ao poder, é marcado por um esvaziamento, um isolamento político do presidente rapidamente. Vale lembrar que o Jânio Quadros ele não vem de quadros partidários tradicionais. Né? Ele acaba sendo, enfim, tendo uma projeção meteórica no cenário político brasileiro, e ele, ao chegar ao governo, ele vai tentar promover um projeto político que fosse pensado quase que exclusivamente por ele e os seus conselheiros. E isso acaba fazendo com que ele se isole politicamente rapidamente. Porque ele vai chegar ao poder com um discurso demagógico, mas a população vai, em grande medida, apoiá-lo, inclusive população mais pobre, mas as políticas que ele promove afastam essa população mais pobre do seu lado e também afastam a elite, a burguesia, enfim, as camadas das classes médias que o apoiaram por um outro viés, né, de combate ao legado varguista. Essa galera também se afasta de Jânio Quadros porque as suas ações acabam desagradando esses dois grupos. Então ele se afasta dos mais pobres, se afasta dos mais ricos, e esse isolamento acaba sendo fundamental para a sua saída do poder. Mas vamos lá. Eu destaquei aqui pilares do governo levam ao isolamento do presidente. Que pilares são esses? Além do combate à corrupção, que estava presente no discurso, o Jânio Quadros falava da necessidade de combater a inflação. Só que como é que ele vai fazer? Né? Qual vai ser a estratégia dele para combater a inflação no Brasil? Ele vai adotar uma agenda de austeridade muito rígida. Henrique, eu não sei o que é agenda de austeridade. A agenda de austeridade é essencialmente reduzir gastos do Estado para garantir a recuperação econômica dele. E a ideia do Jânio Quadros era reduzir radicalmente, drasticamente os gastos do Estado para ter aproximação com o FMI, ou seja,
o JK rompeu com o FMI e o Jânio Quadros se aproxima do FMI, só que para o FMI emprestar dinheiro para o Brasil era necessário cortar gastos, e essa agenda de austeridade acaba tendo reflexos muito pesados sobre a população, especialmente mais pobre. Porque se você corta investimento em serviços públicos, quem mais é afetado, claro, é a população mais pobre. É também, junto disso, uma política de arroxo salarial, ou seja, de controlar o salário, evitar um crescimento do salário justamente para garantir que houvesse uma diminuição do poder de compra, portanto, limitando aí ou reduzindo a inflação. Há também uma política de redução de crédito e toda essa política de combate à inflação, ela afeta muito a população mais pobre, que, claro, começa a se afastar do Jânio Quadros, mas também afeta empresários que veem essa política de redução de créditos e tudo mais como um obstáculo para o seu investimento. Então não agrada aos interesses de muitos empresários que começam também a ver essa política com maus olhos. Então esse combate à inflação já caminha para o isolamento de Jânio Quadros. Além disso, talvez seja o mais famoso tiro no pé de Jânio Quadros é a sua política externa. Vamos lembrar de novo, gente, a gente está falando aqui em 1961, contexto de Guerra Fria, mundialmente falando. Numa Guerra Fria, de um mundo bipolarizado, os governos tendem a se posicionar do lado de um ou do lado de outro, né, do cenário político internacional. E Jânio Quadros entende o seguinte: o Brasil vive um cenário de crise econômica e o Brasil precisa se recuperar economicamente. Para isso, ele não tem que escolher lado, ele pode estabelecer boas relações com os dois lados. Faz sentido. O problema é que isso é muito mal visto pelo principal grupo político de apoio a ele no Congresso, que é a UDN, que vê isso como um flerte com os socialistas da União Soviética. Tanto que o Jânio Quadros decide, né, retomar relações com a União Soviética, rompidas desde o governo Dutra, ou seja, desde lá do início desse momento da República Liberal, e ele vai além, ele decide condecorar Che Guevara com a medalha de honra, a mais importante medalha de honra brasileira, que é a Cruzeiro do Sul, como um líder na luta anti-imperialista. Vamos lá, gente, Che Guevara, aquele cara, né, o argentino, médico argentino, que luta a Revolução Cubana em 1959 e ajuda a chegar, né, a chegada de Fidel Castro ao poder, que viria a estabelecer naquela ilha, no Mar do Caribe, um regime socialista. Então, condecorar Che Guevara é extremamente mal visto pelos setores mais conservadores da sociedade brasileira, que cada vez mais vão se afastando do Jânio Quadros. Além disso, ele envia o João Goulart uma missão diplomática à China, e isso faz com que ele ainda, João Goulart era o vice, né, lembra vocês, isso faz com que ele seja visto cada vez mais como esse cara isolado politicamente falando. Fiz questão, inclusive, de colocar aqui duas imagens, né, a da condecoração do Che Guevara, e essa talvez seja aí, para quem tiver vontade de fazer, né, jornalismo, em especial a seção de fotojornalismo, essa talvez seja uma das maiores obras-primas do fotojornalismo brasileiro, que é essa foto de Jânio Quadros representativa daquilo que ele estava fazendo no governo por muito, como era visto por muitos, ou seja, ele não sabia para onde ele estava indo. Cada pé por um lado. Essa é uma foto muito famosa, não sei se vocês já ouviram falar. O ponto, então, é que o Jânio Quadros cada vez mais vai se isolando, ele não tem apoio do PTB, ele não tem apoio em grande medida do PSD, ele também não vai ter apoio da UDN e dos partidos de uma maneira geral, e isso faz com que ele tenha muita dificuldade para governar, e ele decide elaborar uma estratégia, uma famosíssima estratégia, que é a estratégia da renúncia. Qual é a ideia do Jânio Quadros? Eu vou renunciar ao cargo de presidente da República, né? Ou seja, estou saindo. Só que a ideia é mais ou menos a seguinte, galera, estou saindo, tá? E aí, vários setores conservadores sabiam, em especial o DN, claro, sabiam que ele saindo, quem entraria no lugar era o João Goulart, que era um cara que tinha associação à mentalidade varguista, que tinha muita aproximação com os trabalhadores e, portanto, era visto como uma persona não grata entre a elite e os grupos mais conservadores. Então, qual é a ideia do Jânio Quadros? Eu anuncio a minha renúncia, todo mundo sabe que quem vai assumir o João Goulart, a galera não quer o João Goulart, e aí a galera fala, não fica, Jânio, né? Você pode ter plenos poderes para governar. A ideia dele, portanto, era, sim, buscar apoio desses setores e conseguir efetivamente governar. Só que o cenário é mais ou menos o seguinte, valeu, galera, tô saindo. E ele sai e ninguém chama pela sua volta. Ou seja, Jânio Quadros renuncia, ninguém reivindica a sua volta, e quem vai assumir o poder é João Goulart. Ah, mas muitos podem se perguntar, ô Henrique, mas os conservadores não estavam de fato preocupados com, né, João Goulart poder
eventualmente promover políticas voltadas para os interesses dos trabalhadores e tal, sim, os conservadores estavam pensando nisso. Só que a estratégia deles não era manter Jânio Quadros, mas sim impedir João Goulart de assumir o poder. Vários setores, inclusive entre os militares, tentaram impedir a posse de João Goulart. Teve até uma operação que, enfim, foi pensada, mas não foi executada, que acabou sendo conhecida na história como Operação Mosquito, que militares da aeronáutica tinham o objetivo de abater o avião de João Goulart quando ele estivesse voltando. Lembra vocês? Ele estava na China numa missão diplomática quando o Jânio Quadros renuncia. Então, essa operação tinha como objetivo derrubar o avião de João Goulart, matando João Goulart, para impedir a posse dele e conduzir a uma mudança política sem a figura do Jango, né? Que é esse cara que era vice-presidente naquele momento. Essa operação não acontece, mas ela chega a ser pensada, discutida, elaborada. Inclusive, setores legalistas do Exército vão ao aeroporto militar lá de Brasília para impedir que aviões decolassem para eventualmente abater o avião de João Goulart. Foi toda uma operação que mobilizou setores da sociedade brasileira, naquilo que ficou conhecido como a rede da legalidade, para garantir que João Goulart pudesse assumir o poder. Só que você tem uma pressão muito forte de grupos mais conservadores querendo impedir João Goulart de assumir o poder, e você tem uma pressão muito forte de grupos, vamos pensar assim, mais progressistas, que queriam garantir João Goulart assumindo o poder, grupos legalistas, né, melhor dizendo. E essa disputa política acabou sendo solucionada por um nem eu nem você, né, o famoso nem eu nem você, ou seja, nem João Goulart, nem aquilo que os legalistas defendiam diretamente, que era a posse de João Goulart, nem aquilo que os conservadores defendiam, que era impedir a posse de João Goulart. O resultado, a solução, vai ser aquilo que foi conhecido como a solução parlamentarista. Ou seja, o João Goulart assume a presidência, mas o Brasil deixa de ser um regime presidencialista, formalmente falando, e passa a ser um regime parlamentarista. Isto é, a gente vai ter um presidente, mas quem vai ser chefe de governo no Brasil não vai ser o presidente, vai ser o primeiro-ministro, que naquele momento foi inclusive o Tancredo Neves. E por que é importante destacar isso? Porque assim, João Goulart assume a presidência, mas o seu poder é esvaziado, ele perde funções administrativas. E essa decisão também foi acompanhada de um mecanismo que viria consultar a população para saber da população se ela queria um regime parlamentarista ou um regime presidencialista anos depois. A previsão era para 65, para 1965, ou seja, depois do fim do governo João Goulart. Só que esse período, de 1961 até 1963, que é quando acontece esse plebiscito, é um período muito turbulento, porque no regime parlamentarista era necessária a maioria do parlamento para governar, e as discussões no parlamento, que era basicamente o Congresso brasileiro, eram muito inflamadas e oposições muito fortes entre si, o que acabava fazendo com que essas figuras do primeiro-ministro não durassem muito tempo. E a pressão popular, as greves, né, principalmente de trabalhadores associados, muitos deles, a figura de João Goulart, acabam fazendo com que o governo antecipe esse plebiscito para 1963 e esse plebiscito tenha, né, como resultado a escolha pelo presidencialismo, ou seja, a adoção de um regime presidencialista sem a figura de um primeiro-ministro, portanto, e João Goulart podendo agora, em 1963, efetivamente assumir o cargo de presidente governante do Brasil. Só que isso se dá num cenário, e aí é importante destacar isso com vocês, gente, dá num cenário de crise política fortíssima no Brasil. É um momento em que o Brasil vive uma alta inflação, é um momento que o Brasil vive um cenário de desemprego, é um momento que o Brasil vive, ainda muito reflexo lá, né, do governo JK e da instabilidade desenvolvida por Jânio Quadros, é um momento em que o Brasil vive um cenário de polarização política, tudo isso está acontecendo ali ao mesmo tempo quando João Goulart assume o poder. E aí, ele percebe que ele está tendo, né, ele percebe que ele vê na sociedade brasileira a emergência de grupos mais voltados aos trabalhadores e grupos mais voltados à elite, ambos pressionando para mudanças que poderiam, né, de certa forma, afetar diretamente a figura de João Goulart à frente do poder. Né? Ao mesmo tempo que a gente vê uma ampliação da atuação de movimentos sociais urbanos e rurais, como, por exemplo, com a atuação das ligas camponesas, em especial no Nordeste,
que defendiam a reforma agrária, a CGT, a Central Geral dos Trabalhadores, que tinha como objetivo, enfim, promover mudanças para favorecer os trabalhadores, melhoria de condições, novas leis trabalhistas. Você tem a UNE, a União Nacional dos Estudantes, também pressionando para que o governo adotasse medidas voltadas para os estudantes e também lutando aí contra esses grupos mais conservadores. E, por outro lado, você tem uma articulação desses setores conservadores, inclusive com o apoio dos Estados Unidos, né? A gente pode falar que num apoio sistemático da CIA, né, do órgão de inteligência norte-americano, atuando aqui no Brasil junto a esses grupos mais conservadores para tentar impedir que o Brasil passasse por um cenário que vinha acontecendo, que tinha acontecido aqui na América Latina e que os Estados Unidos não queriam que se repetissem, que era um episódio como a Revolução Cubana. Sabendo que o João Goulart era uma figura muito popular, associada aos trabalhadores, e vendo que os trabalhadores no Brasil, nesse momento, radicalizavam a sua luta, os Estados Unidos teve uma preocupação muito grande com os rumos da política no Brasil. E a CIA acabou atuando em grande medida na dinâmica aqui interna para impedir que esses grupos pudessem gerar transformações que não fossem agradáveis, vamos dizer assim, para o governo norte-americano. E aí eu destaquei, inclusive, 2 órgãos que acabaram sendo fundamentais nesse contexto, que foram o IPES, o Instituto de Pesquisa em Estudos Sociais, e o IBAD, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Eram 2 órgãos que tinham como objetivo principalmente minar a figura de João Goulart, atrapalhar os rumos, né, do projeto político desses grupos mais progressistas para garantir, a partir de uma bandeira anticomunista, o enfrentamento a essas pautas associadas a João Goulart. E o João Goulart, ele está à frente do poder, vendo esse cenário aí de polarização política, e ele acaba vendo que ele teria muita dificuldade para se aproximar dos 2 lados, dos 2 grupos. Porque, ora, ele favorecia os interesses dos trabalhadores e isso colocava a elite contra ele. Ora, ele poderia favorecer os interesses da elite e isso colocava os trabalhadores contra ele. Só que ele foi percebendo que a sua popularidade junto aos trabalhadores era, enfim, superior, e ele decidiu, né, optou por se aproximar dos trabalhadores. E aí esse tá aí que é o grande ponto para a gente entender o cenário que vai desenhar aqui o que vem a ser o golpe de 1964. E por que isso? Porque João Goulart decide radicalizar o seu discurso no intuito de se aproximar das demandas populares, e o evento mais marcante nesse sentido foi o famoso Comício da Central, ou Comício da Central do Brasil, estação ferroviária aqui no Rio de Janeiro, em que ele reuniu aproximadamente 300 mil pessoas na rua, e nesse comício, feito por João Goulart, ele enunciou as chamadas e famosas reformas de base. Um projeto do governo que buscava algo que ele já vinha tentando desenhar por um plano econômico que não teve grande sucesso, que foi o plano trienal, que era promover mudanças, reformas estruturais no Brasil, só que o plano trienal foi mais tímido nisso. Ele aqui, com a reforma de base, ele buscou apresentar para a população a ideia de promover reformas estruturais para o Brasil, e aí reforma política, né, por exemplo, uma demanda da sociedade que o João Goulart ouvia naquele momento, era o direito de voto aos analfabetos, por exemplo, reforma educacional, principalmente no que tange às universidades, enfim, reforma fiscal e principalmente, claro, a reforma agrária. E esse discurso acabou tendo forte apoio da sociedade, principalmente da população mais pobre, e acabou tendo uma enorme reação negativa dos setores da elite. E eu fiz questão de botar aqui, inclusive, 2 imagens, né, destacando aqui esse discurso do João Goulart. E aí tem um ponto interessante para quem aqui do Rio consegue localizar com mais facilidade, é que a Central do Brasil, ela fica localizada numa parte, enfim, central da cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, e ela fica ao lado do Palácio Duque de Caxias, que é considerada a mais importante sede do Exército aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, durante o comício da Central, você tinha gente passando para lá e para cá com bandeiras, desde reforma agrária já, a legalização do Partido Comunista. E isso era muito mal visto pelos setores militares mais conservadores, e isso tudo na frente da sede do Exército. Portanto, a repercussão negativa desse evento foi muito grande junto a esses grupos mais conservadores. E a reação deles foi também se organizar de forma a lutar contra João Goulart, num discurso que associava imediatamente João Goulart
aos comunistas, acusando ele de ser um, enfim, agente do comunismo internacional, e defendendo uma intervenção militar para afastar João Goulart do poder e estabelecer ou garantir a democracia no Brasil. O discurso era basicamente que João Goulart ameaçava a democracia com essas reformas que, né, o aproximavam dos grupos mais à esquerda, e era necessário tirar João Goulart para impedir que a democracia, né, no discurso, fosse ameaçada, fosse, enfim, interrompida. E talvez não, certamente o movimento social mais famoso, enfim, o movimento político mais famoso desse período foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que apresenta justamente esse discurso anticomunista, como vocês podem perceber aí nos cartazes, e também defendia abertamente a retirada de João Goulart da frente do poder. E é nesse cenário que a gente começa a entender melhor o desenho para o golpe de 1964. Bom, aqui o cenário que eu desenhei para vocês é um caminho para entender o golpe. Então vamos pensar que muito já vinha sendo elaborado antes do fatídico 31 de março de 1964. Eu falei que João Goulart adota uma posição mais ao lado dos políticos de esquerda, junto aos movimentos sociais, e isso gera em João Goulart uma popularidade muito grande. Ao mesmo tempo, os grupos mais conservadores começam a cada vez mais ver essa retórica apresentada pelo João Goulart como uma ameaça às instituições, e muitos deles orientados pela imprensa, orientados por grupos de empresários, pelo próprio governo norte-americano, que atuava ali por baixo do pano, por meio da CIA. Inclusive, recomendo que assistam um documentário chamado O Dia que Durou 21 Anos, que trata um pouco da conjuntura do golpe, né, especialmente da conjuntura do golpe, mas enfatizando aí a participação norte-americana nesse processo. Então você tem aí um desenho de setores mais conservadores se articulando, e isso tudo, quando chega em março de 1964, isso tudo vai se desenhando para aquilo que viria a culminar no golpe de 64. Né? E aí, para a gente entender propriamente dito o golpe, depois desses eventos que eu citei, com o comício da Central, com a resposta ao comício da Central, com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, a gente tem uma revolta de marinheiros, e essa revolta acaba sendo muito importante. Por quê? Os marinheiros e fuzileiros navais se revoltam, na verdade, uma revolta de marinheiros que conta com o apoio dos fuzileiros navais, se revoltam contra as instituições militares, enfim, contra a Marinha, reivindicando melhores soldos, reivindicando maior liberdade e tudo mais. Isso, dentro do seio militar, é proibido. Né? Os militares não podem promover greve, nem nada do gênero. E os superiores, os oficiais, obviamente veem isso como uma afronta à sua autoridade. Só que o que o João Goulart faz? Buscando apoio dos setores mais baixos, vamos dizer assim, mais pobres da sociedade, ele vê essa revolta dos marinheiros como um caminho para ele atuar em nome das Forças Armadas, contrariando os interesses do alto oficialato e se aproximando, né, dos praças, né, da galera de patente mais baixa. Então ele decide intervir nessa revolta, garantindo certas reivindicações que os marinheiros tinham exigido e batendo de frente com os oficiais. Os oficiais, por exemplo, decidiram mandar prender todos os marinheiros envolvidos, e o João Goulart foi lá e anistiou todos eles. Isso gerou uma desavença muito forte entre o João Goulart e o alto oficialato. E esse alto oficialato começou a se articular para a possibilidade de um golpe. Tanto é que no dia 30 de março, ou seja, um dia antes, João Goulart participa de um jantar, de uma solenidade feita por sargentos da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e só para que lembrem, sargento também é de uma patente mais baixa. Participando desse jantar, ele foi lá defender as reformas de base junto a esse grupo de militares de patente mais baixa, contrariando, portanto, os interesses dos oficiais que estavam acima deles. E isso tudo foi desenhando um cenário de animosidade enorme entre João Goulart e os oficiais, mobilizando propriamente dito o esforço do golpe. Então, no dia 31 de março, na verdade, na madrugada de 31 de março para o dia 1º de abril, forças militares partindo originalmente liderados por General Mourão Filho, lá de Juiz de Fora, em Minas Gerais, caminharam em direção ao Rio de Janeiro, porque João Goulart estava aqui na cidade do Rio de Janeiro, no sentido de prender João Goulart, acusando João Goulart de associação ao comunismo e estabelecendo uma mudança institucional para a garantia da sobrevivência da democracia, que era o discurso apresentado por eles. Tanto que os militares envolvidos no golpe e os membros da sociedade brasileira até hoje
que olham para o golpe militar de 1964 com olhos positivos, né, valorizando esse evento da história política brasileira, esse evento que acabou tendo repercussões muito trágicas para a história nacional com o início da ditadura, chamam esse movimento de revolução, né, e não de um golpe. Mas a historiografia, que é a ciência histórica, consagra esse evento como um golpe institucional civil-militar, graças ao grande apoio das instituições civis, de setores da imprensa, do empresariado, da igreja, governo norte-americano, todo mundo junto para derrubar João Goulart e promover esse novo regime. Então você tem adesão, primeiro começa com o general Mourão Filho, você vai tendo adesão de diversos oficiais Brasil afora, e João Goulart vai percebendo que a possibilidade de uma resistência seria muito difícil, porque muitos desses oficiais, né, têm as suas forças nas mãos, e aí João Goulart decide partir para o exílio. Daqui do Rio, ele sai, né, ele foge daqui do Rio, vai passa em Brasília, mas vai para o Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul se encontra com Leonel Brizola, que era o principal líder daquilo que seria a resistência, que inclusive reivindicou uma resistência armada, mas viram que não tinha muito caminho para isso, e fogem do Brasil, vão parar no Uruguai, onde eles vão encontrar o exílio, e enfim. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre a história desses caras durante o contexto da ditadura. Mas o ponto é que, quando do João Goulart sai do poder, é declarado vazio na presidência, e esse vazio na presidência é ocupado primeiro por Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados, mas uma junta militar oficialmente assume o poder, convoca eleições indiretas que colocam o Marechal Castelo Branco como presidente do Brasil nesse momento, dando início a um dos períodos, enfim, mais marcantes e trágicos da história do Brasil, que é a ditadura civil-militar, que duraria 21 anos pela frente. E aqui eu fiz questão de botar algumas imagens desse momento da história. Essa de cima enfim, basicamente os militares reprimindo uma manifestação da sociedade contra o golpe no Rio Grande do Sul. Isso aqui é uma foto do incêndio à sede da UNE, da União Nacional dos Estudantes, que assim que veio o golpe, essa sede foi incendiada como uma demonstração de força dos militares contra a esse órgão. Isso aqui é um dos porta-aviões norte-americanos que chegaram a fazer uma operação na costa brasileira, que ficou secreta durante muito tempo, mas a gente sabe hoje, a partir de estudos importantes, que foi a Operação Brother Sun, que era uma operação de cunho militar organizada pelo governo norte-americano de apoio ao golpe de 64. Como não houve resistência, essa operação ela não precisou atuar. Então os militares norte-americanos fingiram que estavam fazendo somente um treinamento e voltaram para os Estados Unidos sem necessariamente participar do golpe. Mas estavam ali prontos para participar, revelando que esse movimento contou com o apoio do governo norte-americano. Bom, gente, termino por aqui. Um beijo para todos e todas. Nas próximas aulas a gente vai falar propriamente do governo da ditadura civil-militar brasileira e entender um pouco mais como se deu esse processo em nossa história. Até mais, gente. Tchau, tchau. E nos vemos já, em breve.